Olá! Nessa aula, nessa videoaula de agora, eu vou explicar como fazer um gráfico de temperatura utilizando o Excel. Tá? Para isso, eu vou utilizar os dados que eu já baixei aqui da estação de Rondonópolis, que eu utilizei lá num vídeo anterior. Porque aqui tem a temperatura máxima e a temperatura mínima. E esse gráfico que nós vamos fazer, ele possui três linhas, uma de temperatura máxima, uma temperatura mínima e uma de temperatura média. Tá? Então, eu vou começar aqui separando esses dados, pegando aqui só a temperatura máxima e mínima ao longo do dia, dia 1º, 1º de outubro de 2024. Eu peguei aqui as 24 informações de temperatura máxima e mínima. Ctrl C para copiar, quando copia a linha fica tracejada aqui no Excel. Vou abrir uma nova aba aqui e vou colar esses dados. Tá? Aqui eu vou escrever horário. Esse horário ele é UTC, tá? Não é o horário de Brasília, é o horário lá de Greenwich. Então aqui começa, os dados começam com 0 horas, depois então 1 hora. Nossa, tem que fazer isso, para tudo? Não precisa, Seleciona os dois aqui, segura nesse quadradinho que tem aqui, no canto, tá? Quando você passa o cursor em cima, essa cruzinha branca vira uma cruzinha preta. Arrasta até a última linha que você quer aqui, ele já preenche, da 0 hora até as 23 horas. Bom, vamos colocar aqui temperatura máxima. Aqui então a temperatura mínima. E aqui a temperatura média. Ah, mas não tem a temperatura média. Vamos calcular, tá? Vamos colocar a fórmula no Excel aqui, ó. Igual média, abre parênteses, seleciona os dois valores que quer tirar a média, fecha parênteses, pressiona o Enter, então ele já calcula aqui a temperatura média. Tem que fazer isso para todos, Os 24 não, arrasta aqui, ó, segurando naquele quadradinho, arrasta e solta, ele já calcula tudo, tá? Aqui acabou ficando 1 minuto, vamos mudar isso daqui, aparecendo minutos, e é hora. 1 hora. Agora sim. Tá? Então eu vou fazer um gráfico com essas três variáveis, temperatura máxima, temperatura mínima e temperatura média. Clico, seleciono a primeira célula aqui, onde está a temperatura máxima. Daí eu vou segurar o botão do mouse e vou arrastar para selecionar todos esses dados. Foi para lá? Não tem importância, é só não soltar o botão do mouse. Tá? Selecionei, temperatura máxima, mínima e média. Eu venho aqui em inserir gráfico, ele já está recomendando aqui o gráfico de linhas. Tá? Então eu vou colocar aqui o gráfico de linhas. Vamos dar uma aumentada nele aqui para ficar melhor para trabalhar. Bom, agora eu preciso, já está aqui a temperatura máxima, mínima e média. As cores não estão boas porque existe um padrão internacional para cores dentro do clima. Então, por exemplo, temperatura máxima, de preferência na cor vermelha, tá? Que é a cor quente. Temperatura mínima na cor azul, pode ser azul claro, desculpa, azul claro aqui. E o verde pode deixar a média com verde. Tá? Então já mudamos as cores. O que nós vamos fazer agora? A legenda aqui está série 1, série 2, série 3, não está explicando o que são essas cores. Então vamos clicar aqui. Clica aqui com uma vez, com o botão esquerdo do mouse, depois clica com o botão direito e vem aqui em selecionar dados. Aqui, seleciona a série 1, clica em editar, vem aqui e seleciona onde está escrito temperatura máxima. Ele já muda para a temperatura máxima. Só para mostrar aqui, já mudou aqui para a temperatura máxima. Faça a mesma coisa com os demais. A série 2 é a temperatura mínima. Editar, temperatura mínima. E a série 3 é a temperatura média. Essa daqui. Temperatura média, clica aqui em OK. Então já mudou aqui, vermelho, temperatura máxima, azul, temperatura mínima, verde, temperatura média. Tá? Ainda está faltando algumas informações. Vamos começar aqui pelo título do gráfico. Vou
Vamos colocar aqui. O que esse gráfico está representando? Temperatura no dia 1º de outubro de 2024, Rondonópolis, Mato Grosso. É o título do meu gráfico. Tá, o que significa esses valores aqui que vai de 0 até 45? Tá? Nós sabemos que é a temperatura, mas uma pessoa que vai pegar seu gráfico ali para olhar, ele não vai saber. Então vamos, né, colocar aqui, né, tanto o título do eixo vertical quanto do eixo horizontal. Para isso nós vemos, a gente vem aqui, ó, no adicionar elemento de gráfico, título de eixo, eixo horizontal principal. Então vamos colocar aqui, ó. Então o eixo horizontal aqui é o horário em UTC. Tá? Já aqui, né, título de eixo, eixo vertical principal é a temperatura, entre parênteses, graus centígrados, ou graus Celsius. Tá? Então já temos o título, né, dos eixos, né, e temos também o título do gráfico. Tá? Então seu gráfico de temperatura ele está pronto. Tá? Eu quero colocar aqui os valores, né, que eu não estou conseguindo enxergar direito. Né? Você pode clicar aqui, né, dá 2 cliques. Dá 2 cliques clica sobre a linha. Né? E você pode inserir aqui rótulo de dados. Tá? Você pode colocar o valor aqui, ó, fica seu, né, critério. Apareceu os valores ali, mas eu não gosto muito porque, né, ele fica muito em cima, ali fica difícil de ler. Tá? Eu prefiro deixar sem. Tá? Então você observa aqui, ó, qual foi a temperatura mais elevada do dia? Foi aqui, ó, às 20 horas. Nossa, nessa temperatura mais elevada do dia foi 8 horas da noite, tá? 19 horas. Mas uma coisa que a gente precisa arrumar aqui que eu estou esquecendo. Aqui está indo de 1 a 24, quando na verdade é o horário que precisa ir de meia-noite até as 11 horas da noite. Tá? Então vamos arrumar isso também. Clique, né, seleciona, né, esses números aqui clicando com o botão do mouse, depois clica com o botão direito e vem selecionar dados. Tá? Aqui clique em editar e vamos selecionar esses dados aqui. Ok. Ok, então ele já está aqui o horário. Tá? Ficou tortinho assim que é para poder caber. Então, né, o período, né, o horário mais quente do dia está mostrando aqui que foi às 19 horas. Depois já começa a cair a temperatura. Só lembrando que isso aqui é o horário TC, então para Rondonópolis é 4 horas a menos, 15 horas, 3 horas da tarde foi o período de maior temperatura. Tá? Então está correto. Tá? Qual foi o horário de menor temperatura? Está aqui, ó, 9 horas da manhã, né? 9 horas da manhã. Depois já começa a aumentar a temperatura. Só lembrando também, 9 menos 4, 5 horas da manhã, né? O período aqui de menor temperatura. Relembrando lá, da parte conceitual, né, o período mais fresco, né, de menor temperatura no dia é instantes antes do sol nascer. Então, por volta aqui das 5 horas da manhã, né, Rondonópolis teve aqui a menor temperatura, né, que foi aqui em torno de 20, 24 graus aproximadamente, aqui entre 5 e 6 horas. Tá? Então, agora você já sabe, né, como elaborar um gráfico de temperatura. Tá? Quer salvar esse gráfico, né? Quer transportar ele lá para o Word, né? Um trabalho que você está fazendo, clica com o botão direito, vem aqui em copiar. Tá? Daí você vai lá no Word, né? Ou qualquer editor de texto e cola lá com Ctrl+V. Tá? Então, até a próxima aula.